Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord, volume 1, O Rei Undead, capítulo 1, O Fim e o Começo. Os 4 cristais coloridos no teto eram na verdade um monstro. Se um inimigo invadisse este lugar, automaticamente conjurariam elementais de alto nível da terra, água, fogo e ar, e lançariam um bombardeio de magias ofensivas de ampla área. Combinando tudo, tinha o poder de fogo para eliminar facilmente 2 grupos completos, que eram de 12 jogadores de nível 100. Na verdade, este cômodo era a última linha de defesa que protegia o coração de Nazarick. Momonga atravessou o Lemegeton com os servos e chegou em frente a uma grande porta, elevando-se a mais de 5 metros. Esta majestosa porta dupla foi meticulosamente gravada com uma bela deusa no painel da direita e um diabo horrendo no painel da esquerda. A gravura era tão vívida que dava a impressão que saltaria para fora da porta e começaria a atacar. Embora parecessem que poderiam se mover, Momonga sabia que não eram realmente capazes disso. Se eles chegarem a este ponto, vamos dar aos heróis uma grande boas-vindas. Há um monte de jogadores dizendo que somos o mal e tudo mais, então por que não esperar por eles majestosamente aqui dentro, como os chefões finais? Foi por causa desta proposta que tinha sido aprovada com uma maioria de votos. E o proponente foi Obed-san. Entre todos os membros da guilda, o Bertalan Odle era uma pessoa que era o mais obcecado com a palavra mal. Bem, ele sofria de Shonibyo, né? Dando uma olhada ao redor do salão, que era bastante evidente para Momonga. Estas estátuas não vão me atacar, né? Suas palavras estavam cheias de ansiedade, e ele estava certo de ser assim. Mesmo Momonga não compreendia completamente todos os funcionamentos internos deste labirinto. Não seria surpresa se alguns dos membros deixassem algo estranho, como um presente de aposentadoria. A pessoa que projetou esta porta era esse tipo de pessoa. Havia uma época em que eles ativaram um poderoso golem feito por essa pessoa, e descobriu-se que a sua IA de combate estava bugada, fazendo com que de repente atacasse tudo ao seu redor. No entanto, Momonga permaneceu cético e acreditava que o erro tinha sido intencional. Hey, Lucifer-san, se eles realmente me atacarem, eu vou ficar bem irritado. No entanto, a cautela de Momonga em alcançar as portas era infundada. Ao tocá-las, elas se abriram sozinhas embora o fizessem devagar, em deferência ao seu peso maciço. A atmosfera mudou de repente. Embora a atmosfera de antes tenha sido preenchida com uma solenidade silenciosa, a cena diante de seus olhos agora excedia e muito aquilo. O ar se tornou uma pressão que pesava sobre todo o corpo. O seu interior era enorme. Um espaço grande o suficiente para caber centenas de pessoas com espaço de sobra e um teto tão alto que era preciso inclinar a cabeça para ver seu fim. As paredes eram brancas, adornadas com uma variedade de enfeites dourados. Pendurado no teto, filas de candelabros opulentos criados a partir de orbes de cor do arco-íris emitiam um brilho fantástico. Do teto ao chão, um total de 41 bandeiras gigantes com brasões diferentes decoravam as paredes. Havia uma escadaria pequena com cerca de 10 degraus na área mais interna do recinto, adornados com ouro e prata, e no topo havia um trono majestoso que parecia ter sido cortado de um cristal gigantesco. Na parede atrás, uma enorme bandeira vermelha escura bordada com o símbolo da guilda. Era o lugar mais profundo e mais importante da grande tumba de Nazarick, o Salão do Trono. Oh! Mesmo Momonga estava em êxtase com tamanha magnitude. Ele estava convencido de que tamanha escala ficou em primeiro lugar ou em segundo em Yggdrasil, segundo ele. Este salão era o lugar perfeito para contemplar os momentos finais. Momonga saiu para o corredor. Era tão grande que parecia que cada som de seus passos era engolido, e então ele moveu seus olhos para a Npc fêmea que estava ao lado do trono. Paramentada em um vestido de branco imaculado, ela era uma mulher bonita com o rosto de uma deusa. Em contraste com seu vestido, ela tinha um cabelo preto brilhante que fluía até a cintura. Apesar de sua íris dourada e olhos divididos verticalmente como os de felino serem peculiares, ela era uma beleza impecável. Mas em suas têmporas direita e esquerda haviam 2 chifres salientes, grossos e tortos, em sua cintura havia asas negras de anjo. Talvez devido à sombra lançada pelos chifres, seu sorriso divino parecia uma máscara que escondia seu verdadeiro eu. Ela usava um colar de teia de aranha feito com fios de ouro que cobria seus ombros e peitos. Vestia uma luva de seda, a mão esbelta. Estava segurando um objeto estranho que parecia ser uma varinha. Tinha cerca de 45 centímetros de comprimento, e, estendendo-se desde a sua ponta, uma esfera negra estava flutuando no ar. Momonga não tinha esquecido o nome da beldade. Se chamava Albedo, a supervisora guardiã, responsável pelos guardiões de andar da grande tumba de Nazarick. Ela era uma NPC que supervisionava os 7 guardiões de andar, e isso significava que era classificada hierarquicamente acima de todos os outros NPCs na grande tumba de Nazarick. Foi por esta razão que ela foi deixada em repouso no Salão do Trono. Momonga olhou para Albedo com seus olhos penetrantes e se perguntou: eu sabia que tinha um item World Class aqui, mas 2. De onde veio esse? Em todo Yggdrasil, havia apenas 200 itens World Class.
Cada um deles tinha sua própria capacidade única, e alguns eram poderosos o suficiente para destruir o equilíbrio do jogo. Claro, nem todos os itens World Class tinham tais habilidades de quebra de jogo. Mesmo assim, se um jogador conseguir brandir um item World Class, a reputação do jogador em Yggdrasil saltaria aos mais altos níveis. A Inzoal Gon tinha 11 desses itens, mais do que qualquer outra guilda, e seu número em muito excedia a média de itens possuídos por outras guildas. Por exemplo, a guilda classificada em segundo lugar em Yggdrasil possuía apenas 3 destes itens. Com a aprovação de seus membros de guilda, Momonga possuía um desses itens derradeiros. O restante foi espalhado dentro de Nazarick, a maioria dormindo profundamente dentro da tesouraria sob a proteção de guardiões. Havia apenas uma explicação de como Albedo tinha obtido a posse de tal tesouro secreto que nem Momonga sabia. Ele tinha sido dado a ela pelo membro do guilda que a criou. A guilda Inzoal Gon enfatizava os votos por maioria. Era proibido uma pessoa mover os tesouros que todos haviam reunido em conjunto ao seu bel prazer. Junto com um ligeiro desagrado, Momonga pensou em pegá-lo de volta. Mas hoje foi o último dia e depois de levar em conta o quanto Albedo foi estimada por seu companheiro, ele decidiu ignorar a questão. Parem aí! Tendo chegado à escadaria que leva ao trono, Momonga solenemente ordenou a Sebas e as Pleiades pararem de segui-lo. Assim que ele começou a subir os poucos degraus, ele notou passos ainda o seguindo por trás. Momonga não pôde deixar de sorrir, é claro. A expressão em seu crânio não mudou. Os NPCs eram apenas rotinas de IA inflexíveis. Se ele não desse um comando com palavras específicas, eles não o reconheceriam como uma ordem. Momonga havia esquecido isso e, portanto, não havia comandado adequadamente os NPCs. Depois dos membros da guilda deixarem de logar, Momonga passou a caçar sozinho e reunia fundos para manter Nazarick. Ele não construiu nenhuma amizade com outros jogadores, e mesmo assim procurou evitá-los ao máximo. Ele também evitou as áreas perigosas onde os antigos membros da guilda costumavam frequentar. Dia após dia, ele estava constantemente ganhando dinheiro e o aguardando na Arca do Tesouro até que ele desconectasse. Não havia quase nenhum contato com os NPCs. Esperem. Os passos pararam. Depois que Momonga deu o comando correto, ele escalou os degraus finais na frente dele ao trono. Ele olhou abertamente para Albedo, que estava ao seu lado. Embora ele tivesse entrado nesta sala antes, não se lembrava dos olhos dela o seguindo. Que tipo de narrativa colocaram nela? A única coisa que Momonga lembrava sobre Albedo foi seu papel como supervisora guardiã, e que ela era a NPC de maior hierarquia na grande tuba de Nazarick. Guiado por sua curiosidade, Momonga operou seu console e leu a narrativa detalhada de Albedo. Uma matriz densa de texto inundou sua visão. Seu comprimento era equivalente a um poema épico. Parecia que ler tudo lentamente o levaria ao passado até o desligamento do servidor. Com a sensação de ter pisado em uma mina terrestre, o rosto imóvel de Momonga começou a tremer. No fundo do seu coração ele queria repreender a si mesmo por esquecer que o membro que projetou Albedo era uma pessoa extremamente meticulosa. Mas uma vez que ele já começou a ler, ele decidiu vê-lo até o fim. Sem prestar atenção ao conteúdo real, ele deslizou os blocos de texto em um instante. Após avançar por todos os textos longos, Momonga finalmente chegou à última parte da narrativa. Mas depois de ler o que estava escrito, sua linha de pensamento veio a uma parada súbita. Mas, ela é uma puta. Ele havia entendido errado as palavras. Mas que porra é essa? Momonga não pôde deixar de gritar. Agarrando em suas dúvidas, ele leu várias vezes, mas ainda era a mesma sentença. Mesmo depois de vários momentos de ponderar sobre o assunto, ele não conseguia pensar em qualquer outra interpretação. Uma puta. Espero que seja um insulto de algum tipo. Cada um dos 41 membros da guilda tinha sido encarregado das configurações para pelo menos um NPC. Será que algum deles decidiu isso para ela? Momonga estava confuso. Talvez ele fosse capaz de encontrar um significado diferente por trás dele depois de ler cuidadosamente o texto inteiro. Mas entre os seus membros da guilda, havia de fato as pessoas que viriam com um cenário tão distintivo e estranho. Uma dessas pessoas era Tábulas Maradina, o criador de Albedo. Ele era louco sobre personagem dissonante, não era? Mas mesmo assim, isso não é exagerar um pouco demais? Cada NPC feito por um membro fazia parte do legado da guilda. Momonga sentia desanimado sobre Albedo, que ficou em primeiro lugar entre os NPCs tendo tal definição. Será que tem problema modificar um NPC que um membro da guilda criou tão carinhosamente? Depois de pensar um pouco, Momonga chegou a uma conclusão. Hora de mudar isso. Agora que ele tinha a arma da guilda em sua posse, ele era verdadeiramente o mestre dessa guilda. Deve estar bem para ele exercer sua prerrogativa. A hesitação de Momonga desapareceu com sua lógica irracional que ele deveria corrigir os erros de seus membros da guilda. Momonga estendeu a mão que segurava o cajado. Normalmente, ele teria que usar a ferramenta de edição para alterar uma definição, mas porque agora estava usando seus privilégios de chefe de guilda, ele foi capaz de acessá-lo diretamente. Operando seu console, ele apagou a frase imediatamente. Isso é bom por agora. Enquanto olhava para o espaço vazio no ajuste de Albedo, Momonga pensou por um momento. Talvez eu deva colocar algo aí. Não, isso é bobagem. Rindo da ideia que apareceu em sua mente, ele digitou no teclado do console. Era uma única frase, e ainda ama Momonga. Uva que vergonhar. Escondendo o rosto por trás de suas mãos, Momonga se sentiu extremamente envergonhado com sua ação. Era como programar sua namorada ideal com um enredo de amor. Embora ele quisesse reescrevê-lo a princípio, ele decidiu ir com isso.
Hoje, o jogo terminará e o sentimento de vergonha em breve desaparecerá. No final, a parte que foi excluída e a que foi adicionada eram do mesmo comprimento. Se houvesse alguma parte em branco que sobrasse, Momonga se sentiria muito mal com isso. Sentado no trono, envergonhado e um pouco satisfeito, Momonga olhou ao redor da sala e percebeu que Sebas e as empregadas estavam de pé imóveis. Mesmo que eles estavam juntos no mesmo lugar, ainda sentia um pouco desolado. Eu acho que havia um comando para isso. Momonga se lembrou de um comando que ele nunca usou no passado. Ele estendeu a mão e lentamente a moveu para baixo. Ajoelhem-se. Albedo, Sebas e as Pleiades ajoelharam simultaneamente. Tudo estava definido. Momonga ergueu a mão esquerda para olhar o relógio holográfico. 23 horas 55 minutos e 48 segundos, apenas o tempo para os últimos momentos. Provavelmente um GM já tinha começado a transmitir e atirar fogos de artifício lá fora. Mas, sentado aqui dentro relembrando, completamente isolado do mundo exterior, Momonga não tinha nenhuma maneira de saber. Momonga recostou-se no trono e lentamente olhou para o teto. Considerando como esta foi a base lendária que tinha destruído a grande força de expedição no passado, Momonga pensou que talvez houvesse alguns jogadores que poderiam tentar invadir Nazarick no dia final. Ele estava esperando para aceitar o último desafio como chefe de guilda. Embora tivesse enviado e-mails para seus antigos companheiros, quase nenhum deles apareceu. Ele estava esperando para saudar seus companheiros uma última vez como chefe de guilda. Agora somos uma relíquia do passado. Momonga pensava dentro de seu coração. A guilda era agora uma concha vazia, mas ele ainda teve um bom momento antes do fim. Seus olhos olharam para as enormes bandeiras penduradas no teto. Seu total foi de 41. Uma bandeira para cada membro da guilda, cada uma com seu próprio símbolo. Momonga levantou seu dedo ossudo e apontou para uma das bandeiras. Eu? Então ele moveu seu dedo para a bandeira ao lado dele, que pertencia a um dos Ains ou Algon não, com uma das mais fortes presenças de Yggdrasil, o fundador da guilda e aquele que uma vez reuniu os primeiros 9. Touch me. Em seguida, ele apontou para a bandeira da pessoa que era um professor universitário no mundo real, e também a pessoa mais velha da Ains ou Algon, Shijuten Suzaku. Seu dedo se moveu mais rápido do que antes, apontando para a bandeira que pertencia a um dos 3 membros do sexo feminino da Ains ou Algon, Ankoro Moshimoshi. Momonga suavemente recitou os nomes dos proprietários das bandeiras: Eroero, Peroruncino, Bukubuku Shagama, Tábulas Maradina, Takemi Kazushi, Variable Talisman Genjiro. Lembrando os nomes de seus 40 companheiros não foi muito difícil para Momonga. Os nomes de seus amigos ainda estavam profundamente impressos em sua mente. Momonga se inclinou lentamente de volta ao trono. Sim, foi muito divertido. No topo de todas as mensalidades, Momonga gastou quase 1/3 de seu salário mensal em compras de cash. Não foi porque o seu rendimento era especialmente elevado, era apenas que ele não tem quaisquer outros interesses. Por isso gastou a maior parte de seu dinheiro em Yggdrasil. O jogo tinha um sistema onde os jogadores poderiam pagar uma taxa, a fim de participar de um sorteio para ganhar um item raro, e Momonga gastou a maior parte de seu dinheiro com isso. Depois de muitas despesas, ele conseguiu obter muitos itens raros diferentes. Mas depois de ouvir que um de seus membros da guilda conseguiu ganhar na loteria usando apenas o seu vale-refeição, Momonga ficou verde de inveja. Uma vez que cada membro da Ains ou Algon era um membro que contribuía com a sociedade, todos tinham gasto dinheiro comprando cash. Mas Momonga fazia um campeonato de sua própria vontade. Ele era muito viciado. Ir a aventuras foi interessante, mas ir explorar livremente com seus amigos foi o mais divertido de todos. Para Momonga, que não tinha amigos ou família o esperando no mundo real, suas lembranças do tempo que passou com seus amigos em Ains ou Algon eram tudo que tinha. Hoje, essa guilda desapareceria. Com o coração cheio de consternação e pesar, ele apertou a mão que segurava o cajado. Momonga era apenas uma pessoa normal. Ele não tinha qualquer poder financeiro ou conexões que poderiam mudar esse fato. Ele só podia esperar em silêncio o fim do servidor para ele e quaisquer outros jogadores. No relógio holográfico, era visto 23 horas e 57 minutos. O servidor seria encerrado à meia-noite. Não vai demorar muito. Este mundo virtual vai acabar, e eu vou voltar para minha vida cotidiana. Isto era óbvio. As pessoas não podiam viver em um mundo virtual, de modo que todos terão que sair mais cedo ou mais tarde. Vou ter que me levantar às 4 da manhã. Preciso ir dormir assim que o servidor fechar, senão vai ser difícil trabalhar. 23 horas 59 minutos e 35 segundos 36, 37. Momonga lentamente contou os segundos. 23 horas 59 minutos e 48 segundos 49, 50. Momonga fechou os olhos. 23 horas 59 minutos e 58 segundos 59, com o relógio contando os segundos restantes. Ele esperou pelo final desta fantasia mundial. E finalmente, o logout forçado aconteceu. Meia-noite. Meia-noite e 1 segundo. Meia-noite e 2 segundos. Meia-noite e 3 segundos. Momonga abriu os olhos. Ele não estava de volta em seu cômodo familiar. Ele ainda estava sentado no salão do trono dentro de Yggdrasil. O que está acontecendo aqui? A hora estava certa. Agora ele devia ter sido forçadamente desconectado do servidor. Meia-noite e 38 segundos já passou do tempo anunciado. A menos que houvesse um erro de sistema, era impossível estar errado. Momonga olhou ao redor confuso, em busca de uma explicação. Será que eles atrasaram o desligamento? Ou será que decidiram adiar o fim porque foram incapazes de desligar o servidor?
E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!